Agradeço ao professor Divine e à professora Sibeli por estarem aqui fazendo parte da banca. Também agradeço pela presença dos dois professores, Fabrício e Felipe, que estão aqui assistindo as bancas. Tá? E, dito isso, então, passo a palavra ao Leonardo, que tem de 10 a 15 minutos. Quando der 10 minutos, eu só vou fazer um sinal, sempre faltam 5. Tá? Para que você faça. Tem aí também. Tá? Então, vamos lá. Leonardo, manda ver. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença dos colegas e formandos também, né? Pelo prestigiar o trabalho, todos que já estão mais aqui, mas vieram também, minha namorada. Os professores, né? Da banca, o professor Divino, o professor Sibeli, e o meu orientador, o professor Matheus, que conduziu aí nesse percurso. O meu tema é a eficácia sobre indenização por dano moral. Nós sabemos que o dano moral já foi bastante discutido, né, pela doutrina antes da recepção pela Constituição de 88. Só que sempre houve uma problemática a respeito do quanto indenizatório, né, o chamado quantum DBA. Ou seja, quanto se deve pagar por um dano moral, quanto se deve pagar pela dor sofrida. Né? Isso já foi bastante discutido pela doutrina. E atualmente a doutrina majoritária tem entendido que não precisa mais de discussão. Existe a doutrina minoritária que ainda quer discutir, mas a majoritária ela acredita que já foi discutido, já foi pacificado e que o tema não necessita mais de discussão. E eu volto a esse tema de novo, eu trago esse tema de novo para que seja discutido. Eu trago uma nova problemática nesse tema. Como eu falei, né, o meu tema ele vai de encontro ao que já foi discutido pela doutrina, e eu acho que eu resumo nessas duas perguntas o que eu quero responder no trabalho, que é: estaria o atual sistema de julgamento do dano moral dando efetividade a uma justiça real e equitativa, vejam bem, real e equitativa a cada caso concreto? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder no trabalho. A segunda pergunta é: o poder discricionário do juiz possui segurança jurídica plena para a determinação de tal direito? Então, o poder discricionário do juiz, na medida da subjetividade desse dano e com os atuais parâmetros que a doutrina traz atualmente, ele é suficiente? Ele possui segurança jurídica para determinar esse direito? Essas são as duas perguntas que eu pretendo responder. O meu trabalho ele foi dividido em 3 blocos. No primeiro, eu trago uma conceituação, um lado mais conceitual, e apresento a problemática do tema. No segundo, eu trago casos do STJ, principalmente do STJ, e alguns de outro tribunal, né, mas em que eu possa fazer uma análise deles, uma comparação entre eles, e principalmente uma análise dos parâmetros trazidos pela doutrina, né, aplicado nas sentenças deles. Okay? E daí chegar a uma conclusão também minha, logicamente. No terceiro bloco, eu apresento propriamente a pesquisa de campo, que é, né, eu acho mais interessante nessa parte, apresentar não só o meu pensamento, mas o pensamento de outras pessoas, até mais estudadas do que eu. Né? Inclusive, eu agradeço a participação ativa dos professores da banca, que fizeram o questionário. Foi montado um questionário de 12 questões e apresentado também a eles. Né? Então, aqui na primeira parte do trabalho é o lado mais conceitual. O conceito de dano moral, não existe um conceito atualmente sobre ele, né, definido. Dano moral é isso, não existe. Existem vários doutrinadores que trazem vários conceitos. E eu apresentei aqui, né, como não existem as palavras que são mais escutadas quando diz respeito a dano moral. Né? Então eles dizem: dano moral é aquele que afeta a dignidade, o ânimo psíquico, valores morais, valores espirituais, a personalidade, a honra, privacidade, a intimidade, a imagem, o nome, né, das pessoas. Essas são mais ou menos as palavras que são a respeito do dano moral. A doutrina ela traz também os parâmetros, alguns, eu trouxe alguns aqui, não são todos, né, porque é vasta a doutrina que diz respeito a trazer esses parâmetros. Então aqui diz alguns também dos mais vistos. Né? A condição social e educacional, tanto do lesado,
da pessoa que sofre o dano, quanto da pessoa que, né, pratica a conduta que vai praticar aquele dano, a gravidade e a repercussão da ofensa, as peculiaridades e circunstâncias do evento, né, que envolve o caso, o estabelecimento de um valor que atenda uma compensação daquele dano e o caráter punitivo da indenização, que também tem. Né? Você tem que estabelecer uma indenização em que você iniba o ofensor de cometer aquele ato novamente. Né? Então essas são algumas dos parâmetros trazidos pela doutrina. Bom, chegamos então à primeira parte que eu expliquei, né, que é a conceituação e aquilo que a doutrina traz a respeito. A segunda parte, o segundo bloco, é os julgados. Eu trouxe no trabalho vários julgados, a comparação e os parâmetros que estão sendo aplicados neles. Como eu tenho pouco tempo para falar, eu vou tentar me limitar aqui a 2 casos. Né? Trazer esses 2 casos e fazer uma comparação. O primeiro caso é de um policial rodoviário. Eu não lembro se em 2009 isso ocorreu. Ele estava andando na viatura, né, com seu parceiro dirigindo, isso era à noite, e o parceiro dele cochilou o volante, e a viatura capotou. E desse acidente resultou que ele ficou paraplégico, né, seus movimentos da cintura para baixo. Ele entrou na justiça, né, pediu indenização, e foi dada a indenização de R$200 mil. Veja o valor, R$200 mil, dada pela União a ele, nesse acidente. Ok, segura aqui esse acidente. Vou falar agora de um outro caso, na verdade é um relato, feito pelo ministro Valmir Oliveira, do PSD, onde ele fala que, logicamente, né, existem os parâmetros, cada caso tem que ser analisado, as peculiaridades de cada caso, só que, por exemplo, no caso de LER, lesão por esforço repetitivo, né, ele relata, isso eu coloquei no trabalho, que existem casos no TST de lesão por esforço repetitivo com indenizações no valor de R$25 mil, R$150 mil e R$350 mil de lesão por esforço repetitivo. É lógico que existem vários graus de lesão por esforço repetitivo, né? Mas você imaginar que uma lesão por esforço repetitivo possa ter a gravidade de uma paraplegia é meio difícil, né? Então eu coloco aqui, né? Eu até chego a brincar, se eu fosse um policial que sofreu um acidente, recebi R$200 mil a título de indenização e fiquei paraplégico. E amanhã descubro que o meu vizinho sofreu uma lesão por esforço repetitivo e recebeu R$350 mil. Qual é o sentimento de justiça que vai ter dentro de mim? E eu volto à pergunta, comparando esses 2 casos. Está havendo uma justiça equitativa, real, no julgamento por dano moral? Está havendo o emprego aí da proporcionalidade, da razoabilidade, né, que a doutrina traz atualmente, por parâmetros também? E eu deixei essa pergunta no ar, mas já adianto para vocês que a minha posição é de que não está, devido a essas análises aí, né? Não só essa análise, mas outras foram feitas no trabalho também. Então, a partir dessas análises, eu cheguei a essa conclusão. Pois bem, a terceira parte do trabalho, como eu falei, foi feita a pesquisa de campo. Foram selecionados 2 grupos, um de advogados e um de professores de direito. Inclusive, vocês veem que os professores fizeram parte. Por que escolher desses grupos? Os advogados, porque eles trabalham do lado prático cotidiano do direito. Eles trabalham no dia a dia. E os professores de direito, porque eles trabalham do lado mais pesquisador, né, mais estudioso, teórico propriamente dito, do direito. Então foram selecionados 30 de cada grupo e foi apresentado um questionário de 12 questões para cada um deles. E feitas as estatísticas, né? Dessas 12 questões, volto a falar, como eu tenho pouco tempo, não dá para me apresentar todas, mas eu selecionei as que mais me chamaram a atenção, as que mais, eu acredito que tem relevância aqui. A primeira é essa aqui. Existe eficácia no atual instrumento utilizado pelo Poder Judiciário, o Poder Discricionário do juiz,
para a quantificação e julgamento do dano moral, ficou pequenininho aqui, mas 73% dos advogados responderam que não existe eficácia no poder discricionário do juiz, atualmente. E dos professores, 63% responderam que não existe também. Dos professores de direito, 27% responderam que existe e 10% responderam não saber. Né? Dos advogados, 7% responderam não saber e 20% responderam que existe. A segunda pergunta: haveria necessidade de um aprofundamento acadêmico e doutrinário no estudo de uma nova metodologia de quantificação e julgamento do dano moral? Ou seja, implementação de uma nova metodologia, de uma nova forma de aplicação? 93% dos advogados responderam que haveria necessidade. E, em valor igual, 93% dos professores de direito também responderam que haveria necessidade. Em ambos os casos, 7% responderam não haver necessidade. E a última questão: o senhor acredita ser necessária uma revisão e mudança no atual sistema? 97% dos advogados responderam ser necessário uma mudança de instância. E 93% dos professores de direito responderam não ser. O interessante disso, como eu falei, é que aqui eu posso apresentar, inclusive eu posso dizer que o meu trabalho ele foi feito com monografia até a metade. E com uma orientação do meu professor, né, como ele viu que eu ia ficar um pouco engessado no trabalho, ele falou: olha, melhor pesquisa de campo, porque você vai ter mais, né, como trabalhar de maneira melhor. E o que eu mais achei interessante é isso: ver que não sou só eu que estou pensando desse jeito. Ver que outras pessoas, até mais estudadas do que eu, estão, né, com esse pensamento. Concordam, coadunam com a minha ideia. Bom, a conclusão do meu trabalho, obviamente, é que falta no sistema uma efetividade no sistema, né, proporcionando a realização de uma justiça real e equitativa a cada caso concreto. Né? Eu não digo assim em todos os casos, mas em boa parte, nos que eu pesquisei, nos que eu pude constatar, falta uma efetividade de justiça, né, equitativa, real. E falta segurança jurídica também no poder discricionário do juiz. Atualmente, devido à natureza, né, do dano moral, da subjetividade do dano, e com os parâmetros que atualmente são oferecidos a eles para fazer essa quantificação. Okay? Bom, essa foi a minha apresentação.